Paz e graça para você ligado nessa emissora, como todas as sextas-feiras nesse horário. Com a graça de Deus, começamos mais uma edição do Vejam Só Entrevista. Às sextas-feiras, entrevista de segunda a quinta, os debates que você tanto aprecia. Segunda a quinta com o Zeca, na sexta-feira para você matar a saudade, né? Ou pagar seus pecados aqui comigo. Falar em pecado, uma das primeiras consequências daquilo que a gente chama de queda, né? Foi o momento em que o ser humano rebelou-se contra Deus, transgredindo a sua ordem, a sua vontade, o seu mandamento, é a morte. Mas até hoje, nós não sabemos exatamente o que é a morte e muito menos o que ela acarreta para quem morreu. Sabemos o que a morte acarreta para quem continua vivo, né? Porque todos nós já experimentamos a perda de alguém. Mas e a pessoa que partiu? Ela deixa de existir, ela continua existindo, ela voltará a existir depois da ressurreição. E depois do juízo final, como será, né, a existência daqueles que um dia viveram? É verdade que a morte não fazia parte dos planos originais de Deus e ela se intrometeu por causa da desobediência de Adão? Se isso é fato, por que quando o Senhor Jesus Cristo anulou a maldição do pecado por meio do seu sacrifício e ressurreição, a morte também não foi anulada? Estas e muitas outras perguntas, para lá de instigantes, vão ser respondidas a partir de agora por um irmão maravilhoso que eu conheci aqui no Vejam Só desde o comecinho das primeiras edições do programa e que é um homem de Deus sapientíssimo e para lá de humilde. Bispo Hildo Melo, presidente nacional da Igreja Metodista Livre. Seja muito bem-vindo, bispo. Prazer revê-lo. Prazer é todo meu, Heber. Amo você, tenho o maior respeito, carinho por você e que bom poder te encontrar depois de bastante tempo e ver que você está bem. Estamos juntos aí em Cristo aí para a missão que o Senhor ainda tem para nós nessa vida, né? Amém. Bispo, a igreja que o senhor pastoreia fica onde? Ela fica na Rua das Rosas, ali do bairro de Mirandópolis, próximo à estação Praça da Árvore, ali do metrô. E número 445, Rua das Rosas 445, escola dominical às 9, culto às 10, todos são muito bem-vindos. Muito obrigado pela presença do irmão, né? E eu já quero exortar você a duas coisas. A primeira, você que assiste a gravação do programa pelo YouTube, pode e deve participar nesse momento. Pega seu celular aí, você está assistindo provavelmente por ele mesmo, né, ou pelo computador, manda a sua pergunta para nós pelas redes sociais. Tá aí o Facebook, Programa Vejam Só, ou Instagram, @Programa Vejam Só, tá bom? O YouTube é o Programa Vejam Só. Pois bem, você participando, você mandando a sua pergunta, o seu comentário, a gente vai inseri-lo na gravação e aí quando o programa for ao ar, você vai estar participando como se você aqui estivesse. Esse é o privilégio daqueles que acompanham o programa Vejam Só. A exibição do programa acarretará a disponibilização da gravação no YouTube. Mas antes da exibição, pela rede aberta, ele não fica arquivado. Então é só quem está acompanhando agora, tá bem? E a segunda exortação é a seguinte: vamos responder a enquete. Esse programa terá duas partes, porque o assunto é bastante extenso e muito importante. Então, a gente quer ir com bastante calma e dar tempo ao bispo para responder a todas as perguntas. Você vai responder a enquete de hoje, mas o resultado só vai ser publicado depois da segunda parte do programa. Tá bem? Vamos lá. Vamos para a enquete. Você acredita no sono da alma? Isto é, que a pessoa que faleceu permanece totalmente inconsciente até o dia da ressurreição dos mortos, né? Então, as respostas são 3. Sim, eu acredito no sono da alma, né? Então a pessoa não fica consciente, ela morreu até o dia da ressurreição.
Não, não acredito, sinal que ela fica de algum jeito viva depois da morte, né? E desconheço, principalmente para quem ainda não conhece as escrituras sagradas ou não tem intimidade com as doutrinas cristãs ligadas a esse assunto. E é para todo mundo que esse programa está sendo feito. Para quem já é pastor, teólogo ou membro de igreja, crente velho, crente novo, ou até quem não tem nenhuma intimidade com a fé cristã. Porque se há uma coisa que todos nós temos que considerar, é a morte. Sejamos quem formos, né? Não tem saída. Bispo Hildo, vamos começar pelo início. Do ponto de vista bíblico, cristão, teológico, o senhor é professor de teologia, escritor de vários livros, né? O que é exatamente a morte? Como é que ela se dá? Bem, Deus advertiu Adão e Eva, né, que o pecado teria drásticas consequências e a morte seria essa consequência. A morte é a ausência da vida, é o fim da vida. Agora, do ponto de vista terreno, né, a morte tem a morte física e também a gente pode falar da morte espiritual. Então, a gente está sujeito à morte física e também à morte eterna, digamos, né? A não existência seria. E é o que acaba acontecendo, né? Ou seja, a partir do momento que o homem pecou, ele já ele assinou uma sentença de morte. Ele já estava, o seu destino seria a morte. Aí foi a graça de Deus e a misericórdia de Deus, desde na sua soberania, já prevendo tudo, ele providenciou esse Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e que nos livra da consequência da morte final, da segunda morte. Seria essa a mais problemática de todas, porque todos nós, seres humanos, estamos sujeitos a essa primeira morte, que é a morte física. Mas pela graça de Deus, pela obra da cruz, nós fomos redimidos e para aqueles que creem em Cristo, né, esse não pereça. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que não nele crê não pereça eternamente, mas tenha o quê? A vida eterna, né? Então, a vida eterna passou a ser uma dádiva aos seres humanos pecadores, mediante a fé, pelos méritos de Cristo. Então, aqueles que estão em Cristo, para eles não tem nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Sobre eles, não, a segunda morte não tem poder, mas a primeira ainda continua tendo, a morte física, né? Essa morte, todos nós estamos sujeitos a ela. Bom, eu sei que o senhor não é médico, mas, assim, existe alguma explicação bíblica para o processo da morte? Como é que ela se dá? A morte física? Eu acho que era melhor perguntar para um médico. Realmente, o nosso sistema, ele para de funcionar, ele entra em colapso e por alguma razão, o coração para de bater, a mente para de funcionar. Então, aí a gente, nesse sentido físico, a gente se torna totalmente inoperante, né? Certo. Bom, esse é um mistério. Muitas vezes a gente tem uma noção, sei lá, baseado talvez em Eclesiastes, de que é quando o ente espiritual, o espírito ou alma, se retira do corpo. Mas eu não sei exatamente se é bem... Tem aquele texto que diz que a carne, né? Ou seja, aquilo que a gente veio do pó, né? Então, o corpo físico ele acaba voltando ao pó e o espírito voltando a Deus que o deu, e certamente por conta de haver um dia de juízo final. Todos nós vamos ter que comparecer diante do tribunal, do juízo de Deus. Então, na hora da morte de Estevão, é interessante que ele consegue contemplar, né, ali no momento do seu apedrejamento, do seu martírio, ele consegue contemplar o céu aberto, ele enxerga Jesus que o está recebendo, acolhendo no céu, né? Então ele diz assim: recebe o meu espírito, né?
É uma coisa tão bonita, parece que... Então, apesar da gente ficar completamente inerte e morto para a vida presente, o nosso corpo físico, o nosso espírito volta a Deus e está diante de Deus. Por isso que Paulo fala em Filipenses capítulo 1, versículos 21 e 22, ele diz assim que viver é Cristo, morrer é lucro, né? E ele prefere partir, até mesmo porque partir é estar com Cristo, o que ele considera incomparavelmente melhor. Portanto, isso já seria em si uma negação daquela doutrina, ou daquela teoria de que há um sono da alma e de que não é apenas o corpo que fica ali completamente sem vida, mas a alma, o espírito, ficaria também dormindo inconsciente, né? A gente vai retomar esse aspecto aí do sono da alma daqui a pouco, até porque é assunto da nossa enquete, né? Mas a gente vai abordar muitas outras questões nessa nossa conversa e também no segundo programa que nós vamos gravar a respeito desse tema. Agora, bispo, na opinião do senhor, essa fala de Deus ao homem, no capítulo número 2 da Bíblia, se implica no fato de que não existiria morte se não houvesse a queda? Sim. E aí, onde que ia viver tanta gente? Bom, aí é com Deus, né? Não tenho a menor ideia. Ele tem essa... Eu acho que a Terra é grande, né? O suficiente para abarcar bastante gente. A gente até está meio mal distribuído na Terra, né? Se a gente observar bem, é só pegar a estrada, porque no Brasil a gente está muito concentrado nas grandes cidades. A gente anda pelas estradas e vê muita terra, né? Então, mas eu não sei, Deus sabe. Talvez ele poderia falar assim, está suficiente, já está pleno aqui, então vamos ficar por aqui mesmo, então vamos parar de ter procriação. Não sei qual seria o resultado, ou outros mundos, ou outras possibilidades, né? Mas certamente ele nos criou para a vida e não para a morte. Então, bispo, mas aí tem uma decorrência, uma implicação, que eu queria que o senhor, como professor de teologia e especialista em escatologia, nos ajudasse, né, a esclarecer. Caso Adão não tivesse falhado, né, e, portanto, o ser humano, nem Adão nem ninguém depois dele, né, o ser humano permanecesse santo, ou, como diriam os dispensacionalistas, no estado de inocência, o estado eterno já estaria implantado. Sim. Mas, talvez por alguma contaminação das ideias platônicas, o estado eterno não é meramente espiritual na realidade de hoje. Vamos imaginar que o juízo final aconteça daqui a 10 minutos. Então, tem o juízo final e aí os dois destinos vão para lá, um para cá. Os salvos, eles vão viver numa realidade completamente diferente dessa que nós temos aqui, que foi herdada do Adão antes da queda. E aí? A sua pergunta é excelente. Presta atenção, Deus criou e o que Deus criou é bom. Não é? Tudo que Deus fez foi feito com primor. É bom. E Deus, é um grande erro pensar que Deus só se preocupa com as almas ou com os seres humanos. Deus se preocupa com toda a sua criação. Aliás, o propósito, no final das contas, é que tudo venha convergir para Cristo, né? Todas as coisas convergindo para Cristo. E Ele vai ser tudo em todos. E a criação de Deus é amada por Deus. A gente vê ali no episódio de Nínive, como Deus tem compaixão dos animais. Ele cita isso, né? Eu não teria compaixão daquela multidão de gente que não sabe discernir entre a mão direita e a esquerda, desses ninivitas. E ali há muitos animais. Veja, Deus se preocupa com os animais. A redenção não diz respeito apenas às pessoas, diz respeito a toda a criação. E um novo céu e uma nova terra. Aliás, é uma coisa muito interessante observar o seguinte:
Aí pega primeiro Romanos, né? Romanos capítulo 8, quando ele diz assim, que a terra geme, suporta angústias até agora, almejando, aspirando pelo dia da manifestação dos filhos de Deus, quando ela mesma será redimida do cativeiro em que se encontra. Cativeiro esse que ela acabou por conta... O homem é que estava no governo da terra, da criação de Deus, né? Como uma criatura especial, criada à imagem e semelhança de Deus, Deus colocou debaixo do homem essa administração, essa mordomia daquilo que pertence, a terra pertence ao Senhor. Nós aqui somos mordomos. Então, tinha o homem o papel de cuidar. Mas como ele acabou se desviando e pecando, ele trouxe uma maldição sobre si e sobre toda a criação que estava debaixo do seu domínio. Por isso ela está no cativeiro, ela suporta angústias, ela geme, nós também gememos, desejosos da redenção do nosso corpo mortal, corruptível, suscetível a toda... E a terra também, toda a criação. E o propósito de Deus é que no dia da redenção, que vai ser na segunda vinda de Cristo, se você ler lá a segunda carta de Pedro, no capítulo 3, ele fala do que aconteceu com o dilúvio. Ele usa o dilúvio e usa até Sodoma e Gomorra como protótipo, como tipo, modelo do que será o juízo final. Só que a gente sabe muito bem que o mundo, por conta da pecaminosidade, né, nos dias de Noé, ele foi destruído. Ele foi destruído pelas águas. E agora ele fala que será destruído pelo fogo, né? Os elementos ardendo em fogo se desfarão. Mas pensa que essa destruição é só a destruição do que havia de mal, porque no dilúvio não houve uma destruição de fato do planeta, houve um renascimento desse próprio planeta. O que foi destruído era a impiedade, a malignidade, para que o novo começo se desse. O passar pelo fogo é a destruição daqueles que são maus e de tudo aquilo que pertence, é obra de Satanás e que veio danificar. A terra será redimida. Uma coisa muito bacana sobre isso, sabe? É que nós temos na Bíblia o registro de 2 vindas de Cristo, mas de apenas uma ascensão. É muito curioso isso. Porque ele vem para a terra. Ele vem para a terra. E a Nova Jerusalém desce. E de repente a gente ouve falar, estou fazendo novas todas as coisas. Gente, isso é lindo. Novas todas as coisas. A nova terra é uma fusão do céu com a terra. Ela é nova terra e novo céu, e tudo junto e misturado, né? Então... Não tem mais separação. Não tem mais separação. Se pensar que é uma coisa totalmente espiritual... Não, porque o nosso corpo será ressuscitado. Então, a terra será regenerada, será feita nova, né? Por isso, aquilo que Deus criou como projeto original há de se cumprir, né? Entendeu? Isso é interessante, porque muita gente, a maioria dos cristãos que eu conheço, e inclusive eu já tive essa tendência também, pensam num mundo meramente espiritual. Então, por que da ressurreição do corpo, né? Não faria o menor sentido. E a gente agora vai entrar na questão do sono da alma. Legal. Então, Bispo Hilton, vamos lá. Vamos supor que eu tenha um mal súbito aqui e morra, né? Meu corpo continua quente e com todos os órgãos aqui, só que eles param de funcionar, lá sei eu por quê, né? O que acontece comigo em seguida? O seu espírito, a sua alma, o seu espírito, o seu ser imaterial, o seu ente imaterial, ele vai estar com Cristo imediatamente. Vai estar com Cristo. Paulo fala assim, ausentes do corpo, né? 2 Coríntios 5, né? Ausentes do corpo e presentes com Cristo. Deixa eu ver até esse versículo. Ausentes do corpo, presentes com o Senhor. Então, você
seu ser imaterial vai estar ausente do seu corpo e imediatamente presente com o Senhor. Né? É uma coisa... Então, de fantástica. certa forma, eu continuo vivo. Você continua vivo. Onde? No céu de Deus, no paraíso. Porque você vê uma visão do Apocalipse. Você vai encontrar isso no capítulo 6 e no capítulo 7. A descrição das almas, dos mártires, dos cristãos, diante do Senhor. Eles têm consciência, eles estão até reivindicando justiça, clamando por justiça no capítulo 6. Eles estão cantando e louvando no capítulo 7. E diante do trono de Deus. Eles são felizes, eles têm os seus... o seu rosto, as lágrimas de seu rosto enxugadas, eles estão servindo ao Senhor. Então, eles estão ativos, sendo consolados, estão clamando por justiça, em sincronia com o que se passa aqui na terra, porque ele fala, até quando não julgas e nem vingas o nosso sangue foi derramado injustamente, né? Eles foram martirizados, daqueles que habitam na terra. Portanto, parece que a história segue aqui o seu curso e eles estão clamando por justiça. Lá no céu, e são consolados, recebem vestiduras brancas, é dito para eles, olha, repouse até que se... repouse não no sentido de sono da alma, tá? Fique em paz, e até que se complete o número de conservos, que também vão... A história ainda continua, tem um ciclo ainda a ser cumprido, né? Que vão também ser martirizados, a igreja ainda segue. Então tem a igreja triunfante no céu e a igreja militante aqui na terra. Agora, essa ideia é bem antiga. Por que surgiu essa ideia ou a noção de que a morte é completa? Eu tenho alguns irmãos e irmãs que creem nisso, né? De que quando a Bíblia fala de alma, ela está falando de vida. Quando a vida cessa, acabou. O fôlego de vida, né, é retirado, ou seja, a pessoa para de respirar. Nefesh, que é o termo hebraico para alma, seria garganta, respiração. Existe base bíblica para se acreditar que a morte faz cessar tudo? Bom, você pode ter alguma base em alguns textos do Antigo Testamento, né? Mas aí, devidamente interpretados, eu diria que não teria base, porque é muito forte, no Novo Testamento é muito forte. A gente vai aparecer Moisés e Elias no Monte da Transfiguração, né? Aí é uma miragem, uma visão. Gente, ali não é dito nesse sentido. É colocado, Moisés e Elias estavam conversando. Deus é Deus de vivos e não Deus de mortos, né? Aliás, Jesus disse isso a respeito de Abraão, Isaac, Jacó. Deus é Deus de vivos. A gente pega Hebreus capítulo 12, estamos cercados, depois da descrição da galeria dos heróis da fé, ele diz, visto que estamos rodeados de uma nuvem tão grande de testemunhas. Ou seja, eles, de alguma maneira, estão aí nos rodeando. Não, gente, não é alma penada, mas a ideia de que a memória deles pode ser interpretada dessa forma, mas eu vejo a coisa, eles estão com Cristo, eles estão no céu, eles estão com Deus, e eles venceram. Eles triunfaram, eles são testemunhas de que é possível viver uma vida de vitória sobre o pecado, é possível vencer as tentações. E até é um belo texto sobre santificação, que ela é possível nessa vida pelo poder do Espírito Santo e pelo testemunho de tanta gente que conseguiu, como José, fugir da tentação e tudo mais. Quando eu era criança, eu não tinha bicicleta, queria aprender a andar de bicicleta, um vizinho tinha uma bicicleta bem surrada, que não tinha proteção na catraca, e o meu dedo do pé ia para lá, e eu não sabia andar direito, então sempre parava lá. Aí mal eu melhorava, eu tentava de novo, e o mesmo dedão era teimoso, ele ia parar. Aconteceu 5 vezes. Barbaridade. Chegou uma vez que eu cheguei a ver a pontinha do osso, de tão fundo que foi. Mas eu não desisti jamais de tentar aprender a andar de bicicleta, apesar da dor, do sofrimento e do que eu estava passando. Por quê? Porque eu estava rodeado de uma nuvem tão grande de testemunhos. Eram meninos e meninas da minha idade que andavam de bicicleta. Então, para alguém que não sabe andar de bicicleta, parece alguma coisa meio improvável, né? Só 2 rodas, né? Não vai parar em pé.
mas aquilo, eles eram testemunhas de que era possível. Então, eu tenho essa galeria e estamos rodeados e eles são testemunhas de que é possível, sim. Então, a gente pode vencer. Aí a parábola do Lázaro, do rico e do Lázaro. A gente vai abordar isso já já. Nós vamos para o intervalo, voltamos daqui a pouquinho. Lembrando que nós temos 2 programas, inclusive, nós vamos abordar a questão do estado eterno, né? O estado intermediário, como a gente chama em teologia, que a gente vai abordar agora na volta do intervalo, é uma coisa, mas e o estado eterno? Como é que vai ser, né? Por exemplo, o que a gente vai fazer no dia a dia? E os perdidos? O que farão no dia a dia, né? Lá no, sei lá onde eles vão estar. Enfim, tem muita coisa rolando aqui. Antes de sair, deixa eu falar para você da Academia Teológica da Graça de Deus. Tem um curso totalmente novo, curso bíblico, remodelado, está funcionando em plataforma EAD, ensino à distância. Você, em qualquer lugar do planeta e até fora dele, tem na internet, você consegue fazer o curso. Entra aí no site agrade.com.br ou telefona no horário comercial, logicamente, de segunda a sexta-feira, para 3115 0819 em São Paulo. Então, 0 operadora 11, 3115 0819. Agora, se você usar a internet agora para ter informações sobre a grade, dá uma passadinha também no site da Rede TV, na nossa emissora, para que você possa dar seu pitaco, sua sugestão, fazer sua crítica, né? Dizer, por exemplo, quem você gostaria de ver entrevistado ou entrevistada aqui no Vejam Só Entrevista, tá bom? A gente volta já já com as fotos de quem está nos acompanhando aqui. Estamos de volta com o programa Vejam Só, né? Excepcionalmente, agora a gente não vai mostrar as fotos de quem está assistindo ao programa, por causa da complexidade dos temas que estamos abordando aqui. Vai dar mais tempo pro bicho. Mas você pega o seu celular, bate uma foto sua agora, assistindo a esse programa, e manda para nós pelas nossas redes sociais, especialmente pelo Instagram, né? @programa Vejam Só, que você vai concorrer a brindes como esta caneca aqui, que eu levei mais de 20 anos para ganhar. Você pode ganhar facilmente. É só mandar foto e ser sorteado, né? Então, manda foto e fica orando aí. Agora, quem não quiser orar, ou não tiver, sei lá, paciência para esperar, vai ao Shopping do Povo. Lá você encontra a caneca do Vejam Só e muitas outras coisas. O Shopping do Povo fica bem em frente à Igreja Internacional da Graça de Deus, sede de São Paulo. É só atravessar a rua, pertinho da Praça da República, Avenida São João 816. Não dá 100 metros de distância entre a saída do metrô e a porta do Shopping do Povo, tá bom? Muito bom. Bispo, como é que eu posso ter certeza de que, quando eu perecer nessa vida, eu, de algum modo, continuarei existindo, como sou salvo em Cristo, no paraíso, no céu? Confiando nas palavras de Jesus. Ao ladrão que se converteu ali no episódio da crucificação, Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Né? Já falamos também de Estevão, né? Recebe o meu espírito, e as almas diante do altar de Deus, as almas estão conscientes, estão louvando. Paulo diz claramente, morrer é lucro. Né? Eu acho que ficar completamente inerte, sono da alma ou qualquer coisa, não parece ser lucro da minha perspectiva. Acho, da perspectiva da maioria das pessoas, isso não seria um lucro, porque ele diz, estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Né? Então, ausentes do corpo, ele vai dizer em 2 Coríntios capítulo 5, mas presentes com o Senhor. Então, presentes com o Senhor, e tem a parábola do rico e do Lázaro, que mostra que o Lázaro, ele vai para
o seio de Abraão, o paraíso, Abraão representando aí essa acolhida de Deus, né? E ele tem consciência lá, ele está sendo consolado, está na boa, e do outro lado, quem pisou na bola, quem foi ímpio, quem não se comportou adequadamente e agiu mal e desprezou a graça e a salvação do Senhor, então a situação é já de muita angústia, já da perspectiva já do juízo que se avizinha, tá? Já uma condição insolúvel, né? Já está... Então, bispo, aí várias perguntas aparecem quando a gente aborda essa questão. Vamos, como diria Chico Picadinho, vamos por partes. A primeira: os salvos no paraíso terão visão dos perdidos no inferno? Aí que tá. Ali não se trata de um inferno, ainda é o estado intermediário, né? Se a gente... O termo que aparece lá é inferno. Hades, a ideia ali é o mundo dos mortos, né? Ainda é o lugar dos mortos. Jesus também foi ao Hades, ou seja, ele também foi à mansão dos mortos, né? Como até no credo apostólico, o lugar para onde os mortos vão, né? Então, nesse estado intermediário, a gente teria ali pessoas já numa condição celeste, mas ainda não definitiva. Eles aguardam o dia da segunda vinda de Cristo, o dia da ressurreição, o juízo final e o novo céu e a nova terra. Ou seja, ainda é um estado intermediário, mesmo para quem está no gozo celeste, na presença de Deus. Mas do outro lado é espécie de corredor da morte já, né? Do outro lado já é uma cela de angústia, de aflição, né? Na expectativa do juízo, vão ter que encarar o Senhor. Então já é um lugar de muita angústia, é um lugar já de castigo, já é um lugar de... Não é o purgatório. Não é, porque purgatório teria a ideia isso, uma visão católica, né? O purgatório é sempre para quem é redimido, mas purgatório é sempre um salvo que não está preparado ainda para entrar na glória. Então ele, sabe o Paulo falando ali aos Coríntios, ele fala assim, que cada um veja como edifica, cuidado com o que você está edificando. Se o que você edifica não é metal precioso, se o que você edifica é palha, é feno, coisas assim, o fogo aprovará. Mas esse mesmo será salvo, mas como que pelo fogo. Então, aí, a partir daí, desenvolveu-se no catolicismo a doutrina do purgatório, dando a entender que alguns cristãos são salvos, não edificaram corretamente e vão ter... passar por um processo assim de aperfeiçoamento, eu diria. Após a morte. Após a morte. Então, eles vão experimentar o fogo, mas que no caso deles será um fogo purificador, não será um fogo de destruição, né? Certo, mas o Lázaro estava lá no seio de Abraão, no bem bom. Ele podia ver Bom, na parábola, sim. Na parábola, e a gente pode ver o seguinte, ele pode ter consciência do que se passa. Eu acho que é isso que acontece com aquelas almas dos mártires, dos decapitados, que estão lá diante do Senhor, no capítulo 6 de Apocalipse, diante de Deus e clamando por justiça. Até quando não julgas e nem vingas? Ou seja, eles têm consciência do que se passa na terra, que ainda o mal está fazendo ali a besta, o iníquo, o anticristo, os perversos ainda estão agindo, e eles clamam pelo fim desse sistema de coisas, né? Então, ter consciência, provavelmente sim. É uma parábola, a gente tem que realmente, não pode levar a ferro e fogo tudo que está dito ali, talvez tem que entender qual é o princípio principal, mas eu vejo que há consciência tanto do rico ímpio, que agora tem consciência do que perdeu, que eu acho que isso deve ser um inferno em si, né? Imagina, ter a consciência de que podia ter sido diferente. Ele é agora um
um evangelista. É, verdade. Ele está preocupado com missões, está preocupado com evangelização. Olha, para aqueles meus parentes, deve estar preocupado com os parentes. Ele está clamando, orando até, né, num certo sentido, né? Sim. Manda lá Moisés, se alguém ressuscitar dos mortos. Então, parece um arrependimento tardio e um evangelista tardio, realmente tarde demais. A fatura já está definida. Tem uma questão bem sensível aí, bem complicada mesmo, na minha opinião, que passa despercebida na parábola, né? É quando o rico pede ajuda para Abraão. Eu preciso ser consolado, tal, manda Lázaro molhar o dedo, refrescar minha língua, enfim. E a resposta de Abraão é meio complicada. Ela diz: olha, lembra-te que em vida recebeste bens, e este só males. Agora este está consolado e tu estás atormentado. O estado pós-morte entre salvos e perdidos depende da condição de vida que a pessoa teve. Quem foi desgraçado nessa vida automaticamente está salvo. Aí eu conheço gente que fala assim: sim, Jesus disse, bem-aventurados vós os pobres. Não, eu acho que aí é um equívoco grande. Se compreender bem a parábola, o problema do rico não era ser rico, era ser pobre de misericórdia, de compaixão, né? É uma pobreza de vida que ele teve. Ele foi arrogante, ele foi insensível, tinha lá o pobre ali diante de si, e ele ignorava a condição do Lázaro, né? Do miserável. Então, é meio entrando lá em Mateus capítulo 25, quando o Senhor regressar, vai se assentar ali no trono da sua glória, vai reunir todo mundo e vai dizer: olha, apartai-vos de mim, vós malditos, porque eu tive fome e não me deste de comer. Então, o problema não é se a pessoa tem ou não tem recursos. O problema é o amor, as riquezas, o problema é não ser caridoso, é não ser generoso, é ser mesquinho, é ser avarento, é ser ímpio, é ser injusto, né? Então, esse não dar de comer, não visitar, não acolher o fraco. A religião verdadeira, né, que importa aos olhos de Deus, é a prática da compaixão, da misericórdia, porque uma vez agraciados por Deus, salvos, tirados do império das trevas, transportados para o reino do Filho do seu amor, recebendo um baita perdão, a graça da vida, a generosidade de Deus, a gente precisa necessariamente corresponder, ou seja, dar o devido fruto, que é esse espírito de graça que entrou na nossa vida, esse espírito de generosidade que entrou na nossa vida. Então, pelos seus frutos os conhecereis. Então, vai conhecer o quê? Que nós somos filhos da misericórdia, que nós somos filhos da compaixão, que nós somos filhos do amor, que o amor de Deus foi derramado no nosso coração. Então, nós recebemos um batismo de amor, de generosidade, e nós agora somos filhos daquele que é o ser mais generoso e compassivo. Então, naturalmente, se as nossas riquezas prosperam, né? Diz o apóstolo: não ponhais nela o vosso coração, e sejamos o quê? Sejamos benevolentes, sejamos caridosos, sejamos amorosos, vamos fazer o bem com aquilo que está na nossa vida. Então, a gente está num período realmente de testes aqui. Então, Deus está buscando os verdadeiros adoradores. Recebemos a graça, mas é mistério que a gente seja gracioso. Recebemos o perdão, que sejamos perdoadores. Recebemos tantas dádivas de Deus, que sejamos também dadivosos, generosos, caridosos. Isso é fruto desse impacto da graça na nossa vida. Amém. Agora a gente vai entrar numa parte bem sensível, que é a descrição do estado eterno e não do estado intermediário, como a gente falou até agora. Sim. E, obviamente, esse assunto vai ser muito mais explorado e aprofundado no próximo programa. O bispo vai continuar aqui para a gente dirimir todas as dúvidas. O estado intermediário acaba quando, bispo? No dia da segunda volta de Cristo, da segunda vinda de Cristo. Quando Jesus Cristo regressar, os mortos ressuscitarão. Todos? É o que Jesus falou em João capítulo 5 e o que Daniel disse também no capítulo 12.
tanto Daniel como Jesus estão ensinando a mesma coisa, uma ressurreição geral de todos. A segunda vinda de Cristo desencadeia a ressurreição geral de todos. Os mortos, os vivos, os cristãos que estiverem vivos, num abrir e fechar de olhos, após a ressurreição, a ressurreição, porque nós, os que estamos vivos, diz o apóstolo Paulo em 1 Tessalonicenses capítulo 4, não precederemos aos que dormem, né? Aos que já morreram em Cristo. Eles terão privilégio de presenciarem ou de ressuscitarem, ainda que seja por segundos ou milésimos de segundos antes, eles vão ter essa primazia. Agora, nós os que estivermos vivos, seremos transformados e vamos nos encontrar. Porque aí, nesse dia, é o dia lembra de Romanos capítulo 8? É o dia da manifestação dos filhos de Deus. O dia da manifestação dos filhos de Deus. Você está diante ali do enterro do caixão e lá está um servo ou uma serva do Senhor. Aparentemente, a visão é de alguém que foi derrotado. A morte ganhou a batalha. Está completamente morto ali, né? Então, parece que aquele é o estado definitivo, acabou. Não. Ele vai ressuscitar. No dia da segunda vinda de Cristo, vai ficar manifesto que ele é um filho de Deus. Porque ele não apenas vai ressuscitar, ele vai acompanhar Jesus na sua vinda. Vai fazer parte daquela parousia, daquele cortejo de boas-vindas, né? Então, os mortos ressuscitarão, os que são de Cristo serão manifestos, porque eles estarão vindo, eles vão estar com o Senhor, vão ser separados dos outros mortos que vão estar desesperados, porque chegou o dia do juízo final. Os que estão vivos e não estão entre os que vão ser arrebatados, vão ser salvos, eles vão pedir que as pedras caiam sobre suas cabeças. Tal é a iminência do quê? Do juízo final. O juízo final. De onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Quando o Senhor vier, aí voltemos ao Mateus 25, ele vai se assentar no trono da sua glória e vai reunir todo mundo para o juízo. Só que os salvos, os mortos ressuscitarão primeiro, os que estão vivos e esperam em Cristo vão ser transformados, vão se encontrar com o Senhor, todos com corpos glorificados já, corpos semelhantes ao corpo glorificado de Jesus Cristo, aptos para a nova Jerusalém, para o novo céu, para essa nova terra, e acompanharemos o Senhor e vai ter o dia do juízo final. E os demais serão ressuscitados, porque aí a ressurreição geral, é o que Jesus fala em João capítulo 5, né? Vai chegar o dia em que todos, Jesus disse, vão ouvir a voz do Filho de Deus e sairão dos seus sepulcros. Uns para a ressurreição da vida e outros para a ressurreição do juízo. Ressurreição, eles não vão ressuscitar para a vida eterna, eles não vão receber corpo imortal, incorruptível, eles vão receber apenas uma ressurreição que os coloque já diante do trono de Deus, e aí é o fim para eles. Mas, bispo, essa fala do senhor dá a impressão, então, de que os salvos permanecerão eternamente vivos. Sim. Mas os perdidos não. Os perdidos não, porque... a doutrina da imortalidade da alma, né, que é uma doutrina advogada aí pela grande maioria, provavelmente os que nos ouvem, quase 100% dos que nos ouvem, creem na imortalidade da alma. Só que não tem nenhuma base bíblica. Não tem? Não. Procure um versículo, você que é tão estudado, um versículo na Bíblia que diga que a alma humana é imortal. Esse assunto pede um programa. Pede um programa. Estamos aqui, presta atenção, você, meu querido amado telespectador, telespectadora, com o Bispo Hildo Melo, teólogo, presidente de uma denominação histórica da Igreja Brasileira, Igreja Metodista Livre. Nunca foi nem é adventista. Não, de jeito nenhum. Muito menos Testemunha de Jeová.
Também não. Mas o senhor defende o aniquilacionismo. Defendo o aniquilacionismo dos ímpios. Claro, lógico. Claro. E porque não há base bíblica para a imortalidade da alma. Aliás, o que Deus disse que aconteceria com Adão e Eva se eles pecassem? Pereceria. E não que seriam torturados eternamente. Nós vamos, na próxima entrevista com o Bispo Hildo, agora em sequência, quer dizer, daqui uma semana, né? Você vai ouvir, convida seus amigos e tudo, faça anotações, as ponderações do bispo para a defesa de uma doutrina que majoritariamente as igrejas históricas não adotam. Então, por que o bispo Hildo Mello, que é um homem de Deus sobre todos os sentidos e aspectos, tem essa visão que é condenada por todos os apologetas e apologistas que eu conheço, né? Inclusive eu apanho para chuchu aqui dos CPPC, por dar espaço aos adventistas que eu não considero hereges, né? Não acredito na Ellen White, e tenho visto manifestações muito interessantes dos neo-adventistas aí, dos adventistas que estão vivos. Agora, eu quero que o Bispo Hildo tenha um programa inteirinho para defender o porquê ele pensa dessa mesma maneira, como a Igreja Adventista, eu acho, não sei, pensa também. Mas o senhor não está aqui para representar os adventistas, né? Eu procuro me alinhar mais aos pais da igreja, né? A Jesus, aos apóstolos e aos primeiros cristãos. Porque esse foi um ensino claro. Por exemplo, sobre a imortalidade da alma. Paulo, o que ele fala? 1 Timóteo 6,16. Somente Deus tem imortalidade. Somente Deus tem imortalidade. E a imortalidade é uma dádiva. A vida eterna é um dom de Deus. Mas os salvos terão vida eterna. Porque recebem, não, porque eles têm isso inato. Porque eles recebem, isso é um dom de Deus. Uma dádiva de Deus. Você não tem isso em si mesmo. Olha só, isso é muito forte. Sexta-feira que vem eu quero você grudado aqui com caderno, caneta, Bíblia, né, e em espírito de oração para aprender a respeito disso. Não vá perder o programa, a enquete fica para a próxima edição, tá bom? Bispo, muito obrigado. Aguardamos o senhor. Na prática, a gente vai continuar aqui para gravar a continuação, mas você só vai assistir na semana que vem, tá bom? A gente volta na próxima sexta-feira, logo depois do Jornal das 22, querendo o Senhor. Até lá.